Estamos de volta agora para falar sobre ciência da felicidade. Hoje vamos falar sobre treinar a mente para ser feliz. Mas será que isso é possível? Dá para fazer isso? Quem conversa com a gente é especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Bem-vindo novamente. Obrigado. Dá para treinar a mente para ser feliz? Isso é uma coisa maravilhosa. A gente pode treinar a nossa mente para fazer o que a gente quiser dela. A gente chama isso de neuroplasticidade. Só para dar um exemplo pontual, na Marinha Americana existem soldados muito bem treinados para lidar com o medo. São chamados de SEALs. E os SEALs recebem um treinamento que eles são expostos a situações críticas e eles têm que colocar o cérebro na medida certa daquela situação. Eles têm que aprender a ver dentro daquele perigo uma oportunidade de sair dele. Então é um treinamento mental. Assim como é feito na Marinha Americana esse treinamento para que o cérebro desse soldado, ao ver o perigo, consiga enfrentá-lo, os treinamentos comportamentais fazem isso com o nosso cérebro em relação ao nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de coaches, de psicólogos, de pessoas que ajudam você a treinar a sua mente, mas tem que estar muito bem disposto. É quase igual um treinamento militar. Você fala, olha, a partir de hoje eu vou fazer um treinamento físico militar para melhorar meu corpo, né? O treinamento mental também exige muita dedicação para que a gente consiga colocar a mente no local certo, dentro da situação adversa que a gente está vivendo. Passou uma reportagem ontem no Fantástico de um ultramaratonista que corre distâncias incríveis, né? Aquelas coisas que só de olhar a gente já cansa, né? Brincando, claro. Mas ele fala que é a mente, que o corpo dele é treinado para isso, mas que ele só consegue porque ele meio que sai do corpo. Ele fala, minha mente viaja tanto e eu consigo... Quando eu vejo, eu já cheguei no destino. Quando eu vejo, eu já estou na linha de chegada, né? E ele tem aí agora um novo desafio de percorrer 157 quilômetros de uma vez só. Para a gente é assustador, né? De carro isso para a gente já é quase anormal, imagina correndo. Mas aí eu te pergunto, a gente consegue trabalhar a mente, mas a partir do momento em que a gente realmente olha muito profundamente para ela, né? Porque tem muita coisa em volta que tenta tirar, inclusive, a nossa felicidade. Exatamente. Todas as emoções, elas dependem de um fator interno, que é o fator das vivências, das emoções que você já teve, e ela depende de um fator externo. Então, assim, o fator externo, ele te dá as noções de perigo, ele te dá as noções de medo. Algumas coisas podem te lembrar uma dificuldade, uma tristeza. Então, esse maratonista, ele se treinou para, na situação onde o corpo dele dava a ele sensações de dor, ele conseguia olhar para aquela situação e pensar superação. O cérebro dele pensava, olha, isso vai passar dentro de tanto tempo, você continuando andando, assim, a sua musculatura vai relaxar, vai acontecer isso. Ele conseguiu treinar o cérebro dele para isso. Isso é um treinamento incrível, porque essa pessoa, ela, durante muito tempo, ela conseguiu colocar a situação dor em uma situação de superação. Na felicidade, a gente também diz isso, que é colocar você em uma situação de dificuldade e ver nela a oportunidade. Ver a situação de dificuldade em fazer algo e ver a oportunidade de aprender a fazer. Ver a dificuldade quando você erra alguma coisa e olhar para isso e falar assim, ok, eu encontrei mais uma maneira de não fazer isso. Então, realmente treinar o cérebro para isso. As respostas vão ficando gravadas ali dentro. Da mesma maneira que quando a gente é pequeno, as pessoas falam frases para a gente e ficam marcadas na nossa vida, quando nós somos adultos, a gente tem essa capacidade. Mas o treino é muito mais intenso para você conseguir gravar uma boa frase dentro do seu cérebro, para que ela funcione como potencializador toda vez que você estiver numa situação de dificuldade. Aí que entra uma pergunta que eu quero te fazer. Infelicidade, depressão, mau humor, vicia, e é por isso que às vezes é tão difícil mudar a chavinha? Exatamente. O mau humor, a infelicidade, elas são emoções que a gente chama de emoções de baixa energia. Essas emoções de baixa energia, elas exigem pouco do nosso cérebro, porque elas são emoções que nos deixam mais protegidos. A tristeza é uma emoção que deixa o nosso cérebro funcionar de maneira mais pontual, mais racional, assim como o medo é algo que faz com que o nosso cérebro funcione de maneira a proteger o corpo humano. Tudo isso está numa parte do nosso cérebro que a gente chama de reptiliano. É uma parte
a primeira parte criada do cérebro humano. Então, para a gente dar significado a isso, surgiu o sistema límbico, que é a parte emocional. E para a gente fazer isso funcionar da melhor maneira possível, surgiu nossa terceira área do cérebro, que é o córtex. Então, para eu conseguir pensar de maneira boa quando algo ruim acontece, eu preciso levar minha energia lá do reptiliano para o córtex. Para eu não reagir com raiva com alguém, porque a raiva é um sentimento extremamente primário. Normalmente é a primeira reação, né? É a primeira reação. Para quando alguém faz algo para mim e desperta a raiva, para eu conseguir levar esse momento para um pensamento e uma resposta calma, eu gasto cerca de 80% mais energia. As pessoas mais felizes também são pessoas que conseguem levar, durante o dia a dia, as emoções para o lado mais racional. Você consegue levar esse lado emocional para um olhar racional positivo, né? Existe olhar racional negativo? Existe, mas é um treinamento. Então, durante a vida é mais fácil treinar as emoções tristes, as emoções de baixa energia, é mais rápido para o cérebro, mais simples, do que você racionalizar isso e pensar em autonomia, né? A gente lembra daquela primeira entrevista que a gente teve aqui, e eu falei que felicidade significava, do latim felicita, ser mais produtivo e fecundo. Ser produtivo é você ter autonomia sobre seus pensamentos, é você não reagir automaticamente, é você conseguir observar, interiorizar e dar uma melhor resposta. A gente pode dizer que para poder ver as coisas de um lado positivo, a gente tem que negar algumas coisas do negativo também, às vezes talvez até deixar de lado um pouquinho para que essas coisas se resolvam? Exatamente. A ressignificação mental que é feito muitas vezes pelos psicólogos é você pontuar uma frase negativa, algo que você está vivendo. Exemplo, eu não tenho dinheiro. Nesse momento eu não tenho dinheiro. E a pessoa fala isso várias vezes. Se ela falar isso várias vezes, isso vai se interiorizar nela. E mesmo quando ela tem, ela acha que não é o suficiente. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar essa frase de dentro do cérebro dessa pessoa. Essa frase precisa ser substituída por uma positiva e precisa ser afirmada muitas vezes. Então, olha, eu tenho dinheiro suficiente para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não falo na falta, eu não olho para a escassez, eu não observo o lado vazio do copo, eu observo o lado cheio, e isso vai tornar o meu cérebro mais tranquilo e mais feliz em relação àquilo. Toda vez que eu resolver algo, eu vou me sentir feliz. Quando eu deixar de resolver alguma coisa, eu não vou me sentir triste, eu não vou olhar para aquele lado, eu não vou observar aquilo que eu deixei de fazer. Lucas, a gente falou então dos americanos, né, que trabalham a mente na hora do medo para conseguir superar aquilo. Como trabalhar a mente, então? O que é que dá para fazer? Claro que não deve existir uma receita, mas em que pontos dá para a gente mexer para tentar buscar a felicidade, então, e trabalhar a mente para ser feliz? É muito importante a gente olhar para o que faz sentido para a gente. Para algumas pessoas, o trabalhar a mente está ligado a um momento mais de reflexão, a um momento de pensamento. Inclusive, eu tenho um áudio que eu uso quase todas as noites para organizar o dia, para agradecer o que aconteceu durante o dia e para organizar o dia que virá. Isso traz tranquilidade para a mente. Então você pode usar um áudio à noite para você relaxar, para você conseguir colocar sua mente no lugar e conseguir olhar para o próximo dia de maneira positiva, com algo que você vai fazer, estar preparado para isso. Você pode também, algumas pessoas gostam de ir de manhã a alguns lugares. Aqui em Maringá tem vários lugares interessantes para a gente poder relaxar, para a gente poder... Espaços verdes, né? Exatamente, deixar a mente fluir e se livrar um pouco do que a gente chama de fluxo. A pessoa, às vezes, ela está num fluxo de vida que é um fluxo de atividades intensas e estressantes. Se ela não consegue sair desse fluxo em momento nenhum, ela começa a ter uma perca de energia, e essa perda de energia vai causar a ela uma tristeza, uma vontade de não executar coisas boas, né? Com certeza você já ouviu, as pessoas também já escutaram alguém dizer assim: mas eu não tenho vontade de fazer nada. Termino meu dia de trabalho às 6h30, às vezes às 7h30, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Isso significa que o fluxo entrou num momento que ela se cansa e ela não consegue enxergar uma outra forma de viver o dia.
dia. Isso baixa até a imunidade da gente, né? Sim, existem pessoas que a imunidade baixa automaticamente, e existem outras pessoas que têm baixa de imunidade no final do ano. A gente vem chegando agora para o final do ano, algumas pessoas elas trabalham durante o ano todo, e você olhando por fora está tudo bem, ela está mostrando realmente que o trabalho dela é bem feito, ela está se esforçando, está dando o melhor de si. Aí chega no final do ano, entra em férias e fica doente. Isso acontece porque a pessoa, durante o momento do ano, ela foi acumulando coisas ruins, coisas difíceis e não colocando isso para fora. O treinamento sobre você colocar a felicidade dentro de si, você ter essa neuroplasticidade no cérebro, ele está ligado a você saber colocar em certos momentos uma lixeirinha ali, limpar as coisas que não estão de acordo com a vida que você gostaria de ter, colocar as atividades que você gosta em primeiro plano e falar, olha, eu realmente preciso fazer isso. Quem gosta de... tem gente que gosta de escrever, então reservar um tempo para escrever, reservar um tempo para fazer isso, vai te fazer muito bem. E nesse momento você vai estar fazendo todo esse processo de olhar para si, de reflexão, de limpar o que não é necessário e colocando ali todos os dias aquele pontinho. Olha, hoje é um dia de fazer algo que eu gosto. Se dar pequenos presentes. Exatamente. Não precisa ser financeiro. Claro, a gente está falando de presentes, né, coisinhas boas para a gente no dia a dia. Senão daqui a pouco a pessoa sai gastando para ficar feliz. Isso não vale. Deixa eu te perguntar, você falou de a felicidade ser verdadeira, né? Porque assim, tô feliz, chega em casa, chora. Isso não pode acontecer, tem que ser uma felicidade real. Tem que realmente trabalhar o cérebro para conseguir passar, talvez, pelas situações ruins, sem sofrer tanto, ou ir trabalhando para ir sofrendo cada vez menos. Porque também é isso que você falou, tem gente que, tudo bem, como vai, tá feliz no dia a dia, chega em casa, desaba. E aí não é felicidade, né? Isso acontece bastante. A gente vê uma série de pessoas hoje vivendo em momentos depressivos por ter que encarar uma outra realidade que não é a dela, por ter que demonstrar ser um profissional que ele não é, muitas vezes, e às vezes também deixar de lado o seu comportamento natural. Algumas pessoas são extremamente espontâneas, mas se submetem a trabalhos que são extremamente massivos na frente de um computador, ou algo que faz ela ficar muito parada, muito, como a gente pode dizer, uma pessoa que tem um comportamento muito intrínseco, muito quieto, né? Essa pessoa, se ela estivesse num local onde ela pudesse trabalhar mais com as pessoas, atuando de maneira mais positiva, falando, colocando esse pensamento para fora de si, ela se sentiria mais feliz. Só que acontece, a gente aceita determinados trabalhos por determinadas razões sociais. E a pessoa diz assim, olha, eu estou trabalhando nisso por quê? Porque eu preciso pagar as minhas contas. E aí a gente entra no ciclo vicioso da infelicidade, né? Eu continuo pagando as contas, eu continuo fazendo novas contas. E tem uma frase de um grande pensador, não vou lembrar agora o nome dele, mas é um pensador econômico que ele diz, não há milionário que eu não consiga tornar miserável. Porque todo ano que eu lanço alguma coisa nova, eu faço essa pessoa pensar, eu quero, eu desejo. E a miséria está em você desejar coisas que nesse momento não te pertencem, né? Esse pensamento que traz a tristeza, que traz a infelicidade e que traz sempre a busca de ter um pouco mais, ao invés da busca de aproveitar o que se tem. E assim, para a gente ir encerrando, o ideal é já começar logo cedo, acordar de manhã e já tentar, pelo menos, colocar coisas boas na mente. Isso. A gente pode começar até no dia anterior, até numa programação anterior. Como eu disse do áudio, a gente tem, às vezes, um papel, algo para a gente escrever antes de dormir, para a gente programar o próximo dia. E a gente programa o próximo dia com os pontos positivos que você vai ter naquele dia. Isso realmente funciona. Você programa os pontos positivos e os pontos difíceis, os pontos negativos, você acaba passando por eles de maneira a não percebê-los. Quando a gente deixa a programação de lado, quando a gente deixa de fazer isso ou de manhã ou à noite antes de começar o dia, a gente tem uma tendência a olhar para os pontos mais negativos, porque eles causam uma dor, e a dor é uma emoção muito forte, e deixar de lado as emoções positivas. Emoções positivas lá em cima sempre. Exatamente, no primeiro topo da lista ali. Legal. Obrigada mais uma vez, viu, pela participação.